Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui estamos bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui no canal, espero muito que vocês gostem. Desde já, convido vocês que não é inscrito a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o seu joinha e um comentário aqui também. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, eu não vou gravar... Eita, saúde! Eu não vou gravar rotina, faxina... dia de médico, não vou gravar nada disso. Vou falar um pouquinho pra vocês sobre... um pouquinho pra vocês da minha vida, um pouquinho pra vocês sobre a Emily. Pra quem já assiste os vídeos, sabem que eu tenho uma menininha de 9 anos. Não é essa daqui é a Anne, de 9 meses. Mas eu tenho a Emily, eu já vou mostrar pra vocês. Ela tá deitadinha aqui do lado. De 9 anos, que tem necessidades especiais, ela tem microcefalia. Aí eu vou contar pra vocês um pouquinho de como a gente descobriu, como que foi, como que tá sendo. Então, eu tive a Emily, eu engravidei com 23 anos. Com 23 anos. A Emily foi uma criança planejada, eu sempre quis ter filhos. Na verdade, eu sempre quis ter 3 filhos. Isso, 3. A Emily foi a minha primeira filha. Eu tive a Emily, né? Engravidei com 23 anos. E a minha gestação foi tranquila, foi normal. Eu fiz todos os pré-natais, todas as consultas, todos os exames e tudo deu ok. Não constava nada. Não constava nada que a Emily tinha alguma deficiência, né? Aí foi passando, a gente foi... Aí, em nenhum dos exames, em nenhuma das consultas, em nenhuma morfológica que eu fiz, constou que a Emily tinha... A Emily aqui, gente. Que a Emily tinha alguma deficiência. Aí foi passando, aí chegou no dia do parto. Dia 29/12/2026. Gente, faz 9 anos, mas eu lembro como se fosse hoje. A minha bolsa estourou, ela rompeu pela manhã, aí eu fui pro hospital. Na época eu tinha plano, que foi não sei se é em todas as cidades, mas em algumas eu sei que tem, mas na época era a Unimed, o meu plano. Aí eu fui atendida pelo hospital de lá. O médico me avaliou, eu estava com 2 centímetros de dilatação, só 2. Aí ele perguntou pra mim se eu queria o parto normal ou parto cesárea. Aí eu falei que eu queria tentar o parto normal, né? E nisso foi, aí eu fui internada, né? Me internaram, aí foi se passando as horas e nada de dilatar. Foi passando as horas, e chegou a noite. Chegou na parte da tarde, eles viram que não tinha muito dedo dilatado. Acho que dilatou só 2 desde cedo, que eu já cheguei com 2, né? Então eu tava com 4 dedos de dilatação. Aí eles começaram a induzir o meu parto. Induzir é colocar colocar um líquido, né, pro útero poder ir aumentando, né, pra ir podendo, não põe o dedo na boca dela que ela morde sua mão. Pra poder ir dilatando, né? Pra mim poder sentir contrações, pra poder dilatar, pra poder a Emily nascer, né? E nisso foi, induziu o parto, mesmo assim nada. Aí chegou a noite, era umas 9 e pouco da noite, eram umas 9 horas da noite, 9h30 mais ou menos. Já estava cansada, credo, Mimi porca, rotou aqui. Eu já estava cansada, né? Porque foi muito tempo, estava de jejum, então eu também já estava morrendo de fome. E era a minha primeira gestação, não sabia como que era, e era aquela mistura, né? De ansiedade, medo, dor, muita dor. Porque quando a gente induz o parto, dói mais como se fosse as contrações normais que é pra ser, né? Aí até que chegou no momento de fazer a expulsão, pra mim conseguir tirar a Emily, né? Nisso, eu tentei, fiz... Não, Emily, vai derrubar o celular, fia. Peraí, gente. Ai, pronto. Aí nisso, eu fiz a primeira força, nada. Fiz a segunda força também, nada. Aí o meu médico falou assim, ó, mãe, a gente vai ter que fazer cesárea, porque faz muito tempo
que a Emily faz muito tempo, né, que a criança tá desse jeito, né? Você não vai conseguir ter o parto normal, você já tá cansada, então a gente vai fazer a cesárea. Eu falei, tudo bem, por mim já tinha feito a cesárea faz tempo, né, gente? Que a gente é mãe de primeira viagem, a gente não entende, né? Não sabe se a gente vai conseguir ou não, né? Tem mulheres que conseguem, tem mulheres que não. Infelizmente eu não consegui o parto normal. Que foi, mamãezinha? Que foi? Ao controle. Top. E aí eu fui pro centro cirúrgico, né, pra fazer pra fazer a cesárea, tomei anestesia, ocorreu tudo bem. Aí foi o momento do nascimento da Emily. A Emily nasceu, o pai da Emily pegou a Emily e mostrou pra mim. O que ele me mostrou a Emily, eu já senti que não estava normal, que algo estava errado. Eu senti uma angústia tão grande dentro de mim. Eu já sabia que a Emily era especial, que ela era diferente. Só que na hora eu não comentei nada com ninguém, até porque eu tava vendo ela de longe, né? Não tão longe, mas também não era tão perto. E outra, tinha médicos naquela sala. Mamãezinha, peraí, filha. Tinha médicos naquela sala, tinha enfermeiros naquela sala, bem mais experientes do que eu, né? Que faz parto. Não, mamãezinha, não pode puxar o cabelo dela, não. Que faz parto, né, todos os dias, 10, 20 partos todos os dias. Enfermeiras que trocam nenenzinhos, né, que pegam nenenzinhos de uma em uma hora, até antes. Não falaram nada, falaram que ela... Não falaram nada, né? Então, eu também não comentei nada, mas eu tava com aquela angústia dentro de mim. Aí eu fiquei lá no... Aí a Emily... Não, mamãezinha... Tá difícil, gente. Eu resolvi gravar agora, mas se eu ver que não tá dando certo, eu paro, faço as meninas dormir e depois eu volto com vocês, pra poder explicar certinho pra vocês entenderem, né? Não sei como que tá ficando o vídeo, se a voz tá ficando boa, porque tá um pouquinho longe, eu não tenho o microfone ainda. Mas é isso. A Anne, ela tá olhando pra lá porque a TV tá ligada, por isso que ela tá olhando pra cima. Aí eu fiquei, né, em uma sala, sozinha, eu e a Anne, com uma enfermeira, pra poder passar, né, um pouco da anestesia, pra eles me poderem levar pro quarto. Passou, a Anne pegou um pouco no peito, aí me levaram pro quarto. E nisso, a minha mãe ia ficar comigo de acompanhante. Aí passou um tempinho, a gente tava lá no quarto, eu falei assim, mãe, tô sentindo uma coisa. Eu falei pra ela que a Emily não era normal, que a Emily tinha... Eu falava desse jeito, mãe, a Emily tem alguma coisa, a Emily não é normal. Pergunta pra enfermeira, porque assim, gente, eu sou uma pessoa muito tímida e eu não conversava com ninguém que eu não conhecia. Não gostava de conversar com ninguém que eu não conhecia. Até hoje eu sou assim, mas eu já mudei muito, mas antes eu era pior. Mas enfim, aí minha mãe chamou a enfermeira e falou assim, ó, a minha filha falou assim, que tá achando que a Emily tem alguma coisa, que ela não é normal. A enfermeira falou assim, não, mãezinha, cuida da sua cabeça, a bebezinha é normal, tá tranquila, pegou peito. Aí nisso eu já tinha feito o teste do ouvido, tinha dado ok, teste de visão ok, fez mais alguns exames lá que tem que fazer e tudo deu ok. E também a minha médica que me acompanhou os 9 meses, né, da gestação da Anne, que fez os pré-natais, pré-natais, não sei. Ela estava no dia lá, ela foi me visitar, viu a Emily também, falou que estava tudo ok. Quem sou eu para falar que não estava tudo ok, né, gente? Porque eu nunca tinha visto uma criança com microcefalia. Na verdade, eu nem sabia que existia microcefalia. Por mais que teve o surto, né, de microcefalia em 2015, se eu não me engano, mas assim, não sabia, nunca vi nenhuma criança assim especial tão perto com microcefalia dessa forma. Então, se eu não sabia que existia, nunca que eu ia imaginar que a minha filha teria isso, né? Mas eu sabia, sentia que ela era diferente, que ela era especial. E aí foi. Eu tive a Emily dia 29 de dezembro, então a gente ficou dia 29 e recebeu alta no dia 30. Porque como era finalzinho de ano, né? Aí eles deram alta. A gente foi pra casa, a Emily tava com o peso ok, tava pegando no peito mais ou menos, mas mesmo assim a gente recebeu alta. Foi pra casa, ok, passou-se alguns dias. A gente percebeu, eu e meu ex-marido, pai da Emily, a gente percebeu. E nisso eu fiquei com aquela angústia que a Emily não era
normal, mas ninguém falava nada, todo mundo via, falava que era normal. Então, num ponto assim, eu sabia que tinha alguma coisa, mas eu também tava achando que era paranoia, sei lá. Aí passou-se alguns dias, né, a gente estava em casa, a Emily começou fazendo umas coisas diferentes. Ela era bebezinha, ela fazia assim, eu vou mostrar com a Anne, não sei se vocês vão conseguir entender, mas se eu tiver algum vídeo, eu mostro aqui pra vocês, mas assim, tem algumas cenas assim que são fortes, então quem não quiser ver, pula, passa, tá? E eu nem sei se pode, tipo, mostrar aqui no YouTube. Eu vou pôr, aí se por acaso travar, eu tiro. A Emily fazia assim, ó, com os bracinhos assim e tremia um pouquinho. E passava, era coisa de segundos. Aí, conforme foi passando os dias, foi fazendo várias vezes no dia. Fazia 2, fazia 3. A Anne quer pegar. Fazia 2, fazia 3 vezes. E eu também, e nisso era crises epiléticas. A Emily tinha epilepsia, crises convulsivas, né? Porque assim, a crise convulsiva é quando dá uma vez, né, ou outra. Crises epiléticas, crises epilepsia é quando dá várias vezes, né? E chegou um dia que a gente estava na casa da minha mãe, estava voltando embora, eu lembro até hoje também. Não, mamãe, não vai tirar não, não vai tirar não. Pode ver, ó, mas não tira não. Pausa para o drama da Aninha. Pausa para o drama da Aninha. Aí eu lembro até hoje, a gente estava indo embora da casa da minha mãe, a Emily já tinha feito 2, 3 vezes isso, e no carro começou a fazer uma vez, uma atrás da outra. Fazia assim, o bracinho, fazia assim, regalava o olhinho, chorava, parava e fazia de novo, até que a gente resolveu levar no hospital. Cheguei no hospital, entrando com ela na sala do médico, eu lembro até hoje também que eu pedi para Deus, eu falei assim, Senhor, por favor, que dê essa mesma coisa que deu na Emily, que dê na frente do pediatra, porque eu não vou saber explicar o que é, porque, gente, eu nunca tinha visto, nem sabia que existia também, não sabia, gente. Eu acho que assim, a gente, pelo menos eu, né, o que não é do costume da gente, o que não é, tipo, do nosso interesse, a gente não quer saber muito, né? E eu nunca que eu pesquisei como que era crises, como era crises epiléticas em criança, como era uma criança com microcefalia, não é coisa assim da minha realidade, né? Aí, graças a Deus, a gente chegou, porque já tinha parado, né? A gente chegou, a médica perguntou o que tinha acontecido. Aí eu falei assim, ó, eu não sei explicar, mas a Emily tá tendo isso. Aí eu falei assim, peraí, mãezinha, vamos por aqui na maca e avaliar ela. Dito e feito, colocou na maca, ela abriu os bracinhos, começou a tremer, o olho regalar e chorar. Aí a médica falou assim, mãe, a sua filha tá tendo crises. A sua filha tá tendo convulsões, crises de epilepsia. Aí chamou as enfermeiras, levaram ela como urgência lá na salinha, né, de emergência. Começou a fazer vários exames de sangue para saber o que estava acontecendo. Gente, não lembro assim muito bem assim algumas coisas, porque faz 9 anos, né? Vai fazer 10 esse ano em dezembro. Mas aí fez alguns exames, todos os exames deram ok, todos os exames eram como estava normal, como que ela não tinha nada, até fazer o eletro, né? Fez o eletro e constou que estavam tendo anormias. Estavam tendo, que ela estava tendo eletricidade no cérebro, né? O cérebro estava diferente. Tipo isso, gente, eu não sei falar certinho, né? Mas não estava normal, pelo menos no eletro deu que não estava normal. Aí descobriram que ela tinha, né, as crises de epilepsia, tô puxando aqui senão vai bater a perna, que ela tinha epilepsia e descobriu também a microcefalia. Aí eu falo, gente, eu que nunca vi nenhuma criança especial, que eu não sabia o que era microcefalia, sabia que ela tinha alguma coisa, será que os médicos não sabiam que ela tinha microcefalia? Porque assim, ó, a microcefalia, as crianças são todas parecidas, gente. Ó, são todas parecidas. Elas têm a cabecinha pequena, um olho um pouco maior do que o comum, a nuca aqui, a nuca aqui também é pequena,
Aí eu fico me perguntando como eles não sabiam. Como não sabiam, gente? Vocês podem ver lá naquele canal famoso que tem aquelas duas gêmeas, não são gêmeas, né? Aquelas duas meninas que tem microcefalia, nossa, Maria alguma coisa, Ana Maria, ai, não vou lembrar o nome delas. Só que enfim, gente, elas têm a mesma fisionomia, são parecidas, porque tem microcefalia. Eu só não sei se a microcefalia delas é por Zika vírus ou é microcefalia só por alguma coisa, porque assim, no caso da Emily, no meu caso, eu não tive, eu não peguei o Zika vírus, eu não fiquei doente. A Emily não é pelo Zika vírus, né, pelo mosquito da dengue, ela é, ninguém sabe dizer por onde. A gente já fez o negócio da genética, e tipo, era pra ter vindo assim, né? Não foi pelo Zika vírus. Aí, enfim, a Emily ficou lá, né? Fez alguns exames, aí viu que ela tinha e não cessava as crises epiléticas. Davam toda hora. Aí precisou levar ela pra UTI neonatal, onde ela ficou 15 dias. Ficou 15 dias internada, aí entrou com o Gardenal, foi o primeiro remédio que ela tomou de convulsão, foi o Gardenal, até que controlou, deu uma controlada, e depois de 15 dias a gente recebeu alta, e foi pra casa. Aí é onde tudo começou, né? Onde a ficha cai, aonde a tristeza vem, aonde o luto vem, né? Porque a gente tem luto de um filho vivo. Como posso explicar pra vocês? Tudo aquilo que a gente sonhou pra essa criança mudou completamente. Mudou completamente. Então é onde veio o baque, Aí é onde a ficha caiu, né? Onde a gente começa a chorar, a gente começa a questionar Deus, perguntar o porquê, né? O porquê aconteceu. Peraí, gente, a Emily vai passar ali. Ai, mamãezinha, eu tô gravando. Deixa eu pegar um pouco aqui vocês pra... Eu vim que meu braço dói. Aí é onde começa, né, a gente se questionar, Senhor, o que eu fiz pra merecer isso? O porquê comigo, não com outra pessoa? Se eu vou dar conta, como que vai ser? Aí é onde a gente cai a besteira de pesquisar né, no YouTube. Eu pesquisei e a gente sem entender o contexto, né, da microcefalia da Emily. Então eu pesquisava e vinha, né, aquelas que só tem um pedacinho só da cabeça, que é aqueles que é do Zika vírus, né, que são casos bem mais graves. Enfim, gente, eu sei que foram dias terríveis, de muita tristeza, de muita angústia. Não, Emily, mamãe não pode. De muita preocupação, de muita culpa, de muito questionário, de muito porquê Deus, o porquê eu. Aí a gente já saiu lá do hospital com a consulta agendada com o neuropediatra, né? Aí a neuro atendeu a Emily, realmente ela fez a medida, né? Emily, não vai pôr a mão aí. Vem com a mamãe, vem. Aonde fazia o acompanhamento da medida da cabecinha, e realmente a cabecinha dela era muito pequena. E aí eles foi entrando, né? Com os medicamentos, foi aumentando a dosagem, porque a Emily vinha tendo crises, né, convulsivas, só o Gardenal não conseguia controlar, e foi uma luta, gente, foi um desespero, porque até conseguir, né, chegar na dosagem certa. Peraí, gente, deixa eu dar uma pausa aqui, senão a Emily vai prender o dedo no ventilador. A Emily foi andar lá na sala. Quer leitinho, mamãe? Quer? Deita aqui pra você mamar leitinho. Daí eu vou ficar muito longe do celular, mamãe. Estão conseguindo me ver, gente? Escutar? Acho que sim, né? Aí foi que demorou muito. Ela vai subir na cama agora. Oh, Jesus, difícil, hein? Sobe por lá, mamãezinha. Dá a volta. Ai, deixa eu pegar aqui, gente. Aí foi que demorou muito pra conseguir chegar na dosagem certa do remédio pra Emily
poder controlar um pouco das epilepsias, mas ela teve crises epiléticas até os 4 anos de idade dela. Até os 4 ou até os 5 anos de idade dela, se eu não me engano. Até os 5, porque quando eu conheci o meu esposo, ela ainda teve crise esse ano e depois parou. Então, vai fazer 5 anos, né, que eu tô com meu esposo. Então, até os 5 anos de idade, ela começou a ter, ela tinha crises ainda, mas assim, no primeiro, segundo, 3 aninhos, davam crises, assim, bastante crises ainda, mas era tipo assim, em um mês dava 5 crises, 6 crises, aí foi diminuindo até chegar uma crise por mês, aí até que chegou nos 5 aninhos, parou e aí não deu mais. 5, 6, 7, 8, 9. Não, aí chegou com 5 anos, deu uma pausa nas crises, não deu mais. E depois dava tipo assim, 1, 2 vezes no ano, que deu com 6 e deu com 6, 7. E deu com 7. Porque faz 2 anos, 7, 8, 9, faz 2 anos que ela não tem nenhuma crise. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, né? Mas assim, foi dias muito difíceis, gente. A gente tinha sonhos, né? Eu tinha sonhos de colocar ela no balé. Era o meu sonho, sempre foi meu sonho desde pequenininha, porque eu sempre quis fazer balé. Minha mãe nunca teve condições de me colocar e a gente também nunca teve oportunidade, né, de ir. Então era meu sonho colocar a Emily no balé e não consegui pôr, porque não tem como, gente. Até hoje ela tem 9 anos, mas não tem como eu pôr ela no balé, não tem lógica eu pôr, porque ela não tem entendimento, ela não vai saber fazer a dancinha. Eu só iria levar ela lá, ela não ia fazer. Então assim, muitos sonhos meus foram mortos, né? Muitos sonhos meus foram destruídos e não foi fácil, não é fácil, mas a gente tem que seguir em frente, né? Por eles, né? Mamãezinha, você tá sentada em cima da perna dela, mamãezinha. A gente tem que seguir em frente por eles, né? Porque eles não têm culpa, não que a gente tenha culpa também, né? Mas eu falo assim, mamãe, você tá em cima da perna dela. Em cima. São crianças totalmente inocentes, né? Então, eles não têm culpa de ter vindo ao mundo dessa forma, né? Então, a gente... Aí, desde quando ela nasceu, eu fui atrás, né? Pra ela fazer as terapias, porque precisava fazer terapia, né? Fisioterapia, fono, TO, que é a terapia ocupacional, né? E desde então, gente, é isso. Essa é a nossa vida, né? Terapia, mais terapia, atrás de terapia. E a gente lutando pelos direitos deles. Mas não é fácil. Não foi fácil. Não tá sendo fácil, porque assim, cada fase fica difícil de um jeito assim, de um jeito diferente, né? Quando você descobre é difícil, quando você leva para as terapias é difícil, e quando vai crescendo é difícil, porque a Emily agora tá com 9 anos, faz 10 em dezembro. Já passou um tempinho, a Emily acabou dormindo, a Anne tava dormindo, mas acordou. Aí eu vim aqui no quarto das crianças. Fica aqui, mamãezinha. Fica aqui. Eu tava fazendo uma lavagem no nariz dela porque ela tá gripada. Enfim, aí, como eu estava falando, eu nem lembro a parte onde eu terminei, gente. Mas daí eu sei que... aí a gente descobriu, né, a microcefalia, os atrasos, né, que ela teria, né. Aí a gente já foi atrás de fazer as terapias. Aí a gente foi atrás para ela fazer as terapias, tudo que ela tinha direito, né? E tem direito. Mas assim, nunca foi fácil.
Não vou falar pra vocês que vai ser fácil, porque não vai ser fácil. É uma coisa muito triste, pelo menos assim pra mim. Eu, Angélica, é como eu me sinto, assim, tem dias, assim, que a gente não liga, mas tem dias que a gente já liga mais. Tem dias que a gente não se importa tanto de ter uma criança especial, mas tem dia que se importa. Pra mim, assim, afeta bastante. Como posso dizer, mexe, assim, bastante comigo quando a gente vai ter alguma festa, algum aniversário, ou quando eu me deparo com uma criança da idade da Emily, que daí, por mais que eu tente, por mais que eu não queira, eu comparo. Na minha mente mesmo, tipo assim, nossa, minha filha poderia estar fazendo isso agora. Ela ainda tá com uma caneta. Nossa, minha filha poderia estar fazendo isso agora. Minha filha poderia estar vestindo desse jeito, falando desse jeito. A gente poderia estar andando. Enfim, gente, é muita comparação. Eu não sei se todas as mães que têm crianças especiais fazem isso. Não sei se é só um defeito meu. Não, mas não põe na boca não. Mas é uma coisa assim que eu tento, mas é de mim, é da minha mente, não tem como sair. Simplesmente não tem como evaporar, não tem como sumir. É uma coisa assim que eu luto, mas sempre vem. Eu tento, tipo. Opa. É uma coisa assim minha, né? E é uma coisa assim que me entristece muito. Mas daí, graças a Deus, assim, que é coisa de momento, porque eu sei que não vai mudar. Eu sei que vai mudar assim só se Deus quiser curar, né? Mas fora isso, não vai mudar. Então a gente tem que saber viver com isso. Por mais doloroso que seja, né? A gente precisa aprender a conviver com isso. E faz 9 anos. E tem dias que eu consigo, tem dias que não, e tá tudo bem. A gente não pode se cobrar tanto, né? Porque ninguém quer ter um filho especial, né? Eu acho que ninguém sonha em ter um filho especial. Eu acho que ninguém quer ter um filho especial, né? Tipo, engravidei, nossa, tomara que minha filha venha com síndrome de Down. Ai, tomara que minha filha venha com autismo. Ah, não, que venha com microcefalia, que é melhor. Paralisia, que é melhor. Ninguém quer, né, gente? Ninguém quer, porque ninguém quer. A gente quer um filho saudável, a gente quer que fazem as coisas que eles têm que fazer, né? Que é a base, né? Cresce, nasce, aí tem tudo, aquele até 1 aninho, né? Começa a comer, começa a engatinhar, começa a pegar nas coisas, começa a falar mamã, papá, começa a falar, começa a andar, aí depois vai pra escolinha, depois vai pra primeira série, enfim, e com crianças especiais. Algumas conseguem, mas as maiorias não conseguem, né? Seguir esse padrão. E é onde a gente se entristece, é onde a gente se frustra, onde a gente se chateia, mas não tem o que fazer, né? Tipo, não posso parar de viver, não posso não aceitar. Eu não tenho essa opção, não tive essa opção de não aceitar. Então, a gente segue até hoje, graças a Deus, Deus vem me dando força todos os dias, Ele renova minhas forças. Todos os dias, quando eu acordo, eu peço para Deus me dar sabedoria, para Deus me dar força, para Deus me fazer ser uma mãe melhor para ela, para Deus me fazer deixar de lado, né? A minha tristeza, as coisas minhas para mim poder dar um dia melhor para ela. Não, e é isso, né? E a gente descobriu. Aí ela começou, né? Ela faz terapia desde então. Ela começou a fazer as terapias, aí depois a gente tentou, ela foi numa escolinha regular, né? Ela foi pra escolinha, ficou 1 ano nessa escolinha, ficava 1 horinha só, eu ia, pegava ela, deixava ela, ficava esperando um pouco e já buscava ela. Só que daí a gente viu que pra ela não dava certo, não ia dar certo. Escolinha regular, aí eu consegui transferir ela para a escola da APAE
que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, na vida dela. E desde então ela já vai fazer 4 anos que ela tá na APAE. E ela tem melhorado cada vez mais e mais, assim, tem coisas que ela tem bastante limitação ainda, muita limitação ainda, mas eu lembro que quando ela era mais novinha, a Emily era uma criança muito estressada, muito nervosa, ela não conseguia, né? Até hoje não consegue, mas melhorou bastante. Ela se jogava muito no chão, chorava muito, chorava muito. Aí, graças a Deus, com o tempo foi melhorando. Graças a Deus, com o tempo as crises foi passando. E hoje ela tá aí, uma moçona, né? Uma menina com 9 anos, com uma personalidade muito forte, mas uma criança muito alegre, uma criança muito sorridente. Todas são, né? Crianças inocentes, né? São bem inocentes. Você pode estar xingando, que ela vai rir pra você. História, gente. Essa é a minha história com a da Emily. Não quero me aprofundar muito, mas assim, se vocês quiserem, tiver alguma dúvida, deixar no comentário. Pode deixar no comentário que eu vou responder. Tem sido a nossa trajetória até agora. Eu sei que eu vou ter... A gente vai ter, né? Coisas mais pra frente para enfrentar, né? Coisas não muito boas como menstruação, TPM, são coisas assim que já vem me preocupando, mas eu tento não pensar muito, porque coisas assim que é um pouquinho mais pra frente, então deixar mais pra frente, né? E é isso, gente. Isso eu relatei um pouquinho como que a gente descobriu, né, a microcefalia da Emily. Aí ao longo do prazo fomos descobrindo, né, que ela tem autismo, tem TOD. E é isso, eu quis relatar um pouquinho pra vocês, né, da nossa história, de como que foi, né, a minha gravidez, como que foi o parto da Emily, como que foi, né, como que a gente descobriu que a Emily tinha microcefalia. E é isso, gente. Espero ter ajudado vocês em alguma coisa. Mamães que têm crianças especiais, correm atrás de seus direitos, têm direito a LOAS, têm direito a conseguir medicamentos de graça, têm direito de conseguir fralda de graça. O LOAS, ele é um benefício, né, para pessoas, para famílias, né, de baixa renda, mas se você, tipo assim, você é casada e seu esposo trabalha registrado, vocês podem, e é negado, vocês podem correr atrás, paga um advogado, corre atrás e em muitos casos consegue, ganha porque é um direito da sua criança, que nem assim no meu caso, quando eu fiz o benefício da Emily, gente, eu vou deixar essa história para outro momento, né? O benefício, se vocês quiserem saber mais um pouquinho como conseguir, como ir atrás, deixa a mensagem aí que eu gravo um vídeo rapidinho explicando. Não sei muito, mas assim, o que eu sei, o que eu passei, eu posso falar para vocês, né? Então o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscrever aqui no canal. A outra deitou bem. A Anne deitou bem no celular. Peço para vocês deixarem seu like, se inscrever aqui no canal, deixar um comentário também. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!